Olá, seja bem-vindo ao Podcar, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer histórias de pessoas da nossa cidade que conseguiram conquistar o sucesso e tem muito a passar para vocês. Meu convidado de hoje é o Robson, famoso Bombom. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Rick. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O Robson, além de educador físico, ele também é músico. Músico. E aí, o que mais? Fala seu currículo aí pra Rapaz, gente. além de educador físico, né, eu sou professor de dança, sou músico, né, sou percussionista, baterista, carronista, tamo aí na área. Sou pai, sou esposo, tamo aí. Pode falar quem que é a esposa, quem que é o filho. Isso, sou casado com a Cristiane, a Cris, já há 5 anos, né? Sou pai do José Pedro, completou 2 anos essa semana. E é isso aí. Estamos aí de Umuarama. Há quantos anos já na área, na profissão? Eu sou formado já há mais de 15 anos. 15 Caramba, anos. que legal. Aham. Fiz licenciatura, depois fiz o bacharel, fiz especialização em treinamento funcional. Já fiz o magistério também, né? Então sou professor desde do terceirão aí. Que massa. De onde saiu Bombom? Cara, é Bombom. Bombom saiu saiu da infância, né? É apelido lá de infância. Eu participava da igreja, né? Participo, né? Sou católico. E tinha um grupo de dança já nessa época, lá na faixa dos 12, 13 anos. E aí, eu era o mais novo da galera. Então eu era pequenininho, moreninho e tal. E daí a minha mãe só deixava sair se uma das fleirinhas que participava lá com a gente estivesse acompanhando. E ela, pode deixar que eu cuide do meu bombonzinho. Eu cuido do bombonzinho. E aí, quando a gente não gosta, pega. Imagina, 14 anos chamando de bombom. Aí pegou. Chegou na faculdade que eu achei que ia perder esse, mas daí... Aí que pegou. Aí que pegou mesmo, aí virou referência. Hoje em dia é tranquilo. Daí, tranquilo. Até prefiro. Acho que só minha mãe, eu acho que chama eu de Robson mesmo. Ô, Bombom, vamos lá. Até chegar à faculdade, como que foi a tua história de vida? Conta aí pra nós aí. Bom, minha história é bem simples, né? Fui criado com meus pais. Que o Marama mesmo? Aqui em Umuarama, nasci aqui, criado aqui, tudo aqui. Né? Meu pai e minha mãe, o Geraldo e a Bela. Cursei o ensino infantil tudo aqui mesmo, né? Ali no Jardim União, por ali, naquela região da UEM. Sempre meu pai e minha mãe, aí tem uma irmã também, que é 4 anos mais nova. Estudei tudo ali pertinho mesmo. Aí até trabalhei, né? Trabalhei a partir dos 16 anos. Ah, que legal. A Trabalhou partir com o dos quê? 15, 16 eu trabalhei com acessórios de caminhão, peças de caminhão lá na Bononi Acessórios. Trabalhei Fazia venda lá? Não, eu trabalhava no estoque. No estoque. Né? Mais um da Bononi, hein? Mais... Bononi que gera muito empregos aí. Dona Hoje já Márcia, entrevistei uma pessoa que é da Bononi, que trabalhou na Bononi também. Mesmo? É meu primeiro emprego. Dona Márcia, o Jair, Léo, Que legal. o Marcão. A equipe sensacional. Eu aprendi muito, né? Meu primeiro trabalho. Trabalhei 3 a 4 anos. Na verdade, trabalhei no estoque, depois fui para o setor de vendas. Trabalhei com adesivagem de veículo, enfim. Até antes da faculdade eu trabalhei lá. Acho que uns 3, 4 anos lá. Que legal, cara. E aí, por que educação física? De onde latejou essa vontade aí? Cara, eu sempre fui amante do esporte, né? Sempre joguei bola na rua, na escola, dava um espacinho, tava jogando bola, né? Treinei no estádio, treinei no projeto inicial da FSU. Nunca fui o melhor, nunca fui tão bom, mas sempre gostei de esporte, tava dentro. E aí, depois que eu concluí o magistério, né? O ensino médio eu fiz especializado para ser professor, né? Formação de docente. Que legal. E aí, a primeira paixão mesmo, eu falei, vou fazer uma faculdade e vou tentar educação física. Né? E foi paixão à primeira vista. Quando você ingressou no curso, você daí já mudou de profissão ou continuou trabalhando na Bononi? Na verdade, depois da Bononi, eu recebi uma proposta para trabalhar na paróquia da igreja, né? Na secretaria ali, na São Vicente Palote. Trabalhei por 1 ano lá ainda, né? Até pela facilidade que eu tinha daí, pelos horários para ir para a faculdade. Depois de 1 ano, eu comecei a trabalhar na Unipar, né? Eu trabalhei lá num dos setores de produção de alimentos lá, né? Então, Nossa, que legal. A Unipar tem um setor de alimentos. Tem. Eu não sei se hoje ainda tem, mas era o setor que produzia os alimentos lá no hospital veterinário, leite, queijo,
diversos outros, carne, né? Outros produtos, e aí a gente revendia esses produtos para os funcionários da Unipar. Que legal. Bem bacana. E eu fazia esse transporte, esse meio caminho aí. Aí trabalhava durante o dia e faculdade à noite. Faculdade à noite, exatamente. E foi assim até se formar? Ixi, Maria, trabalhando pra caramba, graças a Deus. E aí você se formou e depois, como que foi? Durante esse processo de estudo, ainda além da Unipar, né, nos 2 últimos anos, antes de eu me formar em licenciatura, eu saí da Unipar para entrar na SMEL, para entrar na área já da educação física mesmo. Legal, na Secretaria de Esporte e Lazer, Esportes. exatamente, com a equipe do Jefinho, né, Jefinho Esporte. A equipe foi a melhor equipe Nossa que teve já em Morão. Senhora, sensacional. O esporte foi lá em cima. E aí foi onde eu encaixei a música também, porque estagiário precisa fazer um extra, né? Aí a gente encaixou a música, eu toquei, né? Barzinho, O que você tocava? Eu, carrom. Ah, Eu tocava na no carrom, percussão só na ali. percussão. Isso, toquei com o Jefinho um bom tempo. Depois a gente montou um grupo de forró pé de serra. Eu era zabumbeiro, era zabumba, triângulo, sanfona. Que legal. Bem pé de serra, bem bacana. Já trabalhei com o DJ Marquinhos Dutra também, montando estrutura, fazendo toda a parte de festa ali, acompanhando durante muito tempo. E aí, em 2012, eu me formei. Né? 2012 para 2013, eu me formei. E aí, fui tocando na área ali. Trabalhei no Sesc também um bom tempo. Toda a parte da educação física. Tudo dentro da área já. Aham. Aí, sempre trabalhando em lugares sensacionais. Que legal. Uma bagagem bem da hora. E quando que você decidiu dar um passo a mais e abrir o seu próprio negócio? Daí já foi bem depois que eu casei mesmo. Eu trabalhei muito tempo nessa área, tanto da recreação, inclusive. Uhum. Já trabalhei em temporada na praia, fazendo recreação lá em Que clube. legal. Foram as 5 ou 6 temporadas que a gente ficou. E aí a gente vai adquirindo experiência, né? Mas eu sempre gostei de treinar, mas assim, eu não era aquele rato de musculação. Mas eu gostava de treinar, fazer força, agilidade e tal. E eu sempre tive a vontade de ter um espaço próprio. Até por conta da dança, da ginástica, né? Que sempre foi meu forte, né? Eu te conheci, inclusive, quando você estava treinando os convidados da minha irmã para a formatura dela. Exatamente. Como que é? Conta um pouquinho mais desse trabalho. Então, Você ainda faz ele? Hoje não mais, Aham. porque eu já não tenho mais tempo, assim, mas eu fiz por muito tempo, até porque eu era envolvido em festas, né? Então, como eu já atuava na área de ginástica, atuava em festas, daí eu já mais ou menos tinha aquele feeling, né? Aí a gente montava coreografia para casamento, festa de 15 anos, formatura, no caso da Júlia, né? Então, assim, sempre trabalhando nessa área. A ginástica sempre foi o carro-chefe, vamos dizer. É o amor. É o amor principal, né? Tanto que foi daí que surgiu a ideia de ter um espaço próprio, né? Porque hoje já não é tão fácil, né? Encontrar um professor que dá aula, assim, né? De ginástica. Até porque o desgaste físico é gigantesco. Você tem que montar coreografia. Tem que se movimentar. Tem que movimentar, não tem jeito. E daí que Né? saiu o nome Start Moving? E aí, a Start Move veio, né? Na pandemia, inclusive. Na época eu trabalhava numa academia e eu tinha mais ou menos umas 40 horas, por exemplo, trabalhando. E aí entrou a pandemia e caiu para menos de 10 aulas por Você era personal? mês. Eu era personal e dava as aulas de ginástica, né? Aula de jump, aula de ritmos, aula de localizada e tal. E aí eu comecei a atender nas praças, né, nesse período da pandemia, até ambiente aberto era tranquilo. E chegou um ponto que as praças também foram fechadas. Aí podia atender esse público num determinado espaço. Né? Até 100 metros a gente conseguia atender 5 pessoas, até 200 metros, 10 pessoas. Aí foi onde resolvi alugar um salão e dar o start. Aí o start veio disso daí, não importa a maneira. O importante era começar a se mexer. Que legal. Tanto que veio, aí Start Moving. Quando você abriu o seu negócio, quais foram os principais desafios que você enfrentou? Bom, eu tinha um sócio, né? Tinha um amigo mais doido que eu para encarar essa. Né? A parte mais difícil, a parte principal, na verdade, era a pandemia, né? Como é que a gente ia fazer, sabendo que tinha todos os cuidados para fazer, né?
Foi bem no ano mesmo, em 2020, né? De início, assim, o medo maior era esse. Mas ainda vinha mais coisas, né? A parte de empreendedorismo, eu não tinha tanta experiência, né? Minha família sempre foi CLT, eu também sempre fui, né? Então, assim, as contas que a gente fazia era o básico, né? Tem que ter tantos alunos e juntar tanto dinheiro e fazer, né? E foi aí que a gente deu o primeiro passo. Mas a parte mais difícil foi... Eu acho que a maioria das pessoas que se formam tem essa dificuldade de administração, né? Sim, Você sai de lá e não sabe, não que não sabe, mas tem dificuldade para gerir o negócio. não tem Questão de dimensão do números. que é exatamente. E principalmente na minha área da educação física, né? A gente sabe muita parte técnica, né? A parte técnica, o cuidado, como fazer, como atender, a logística de como atender. Mas para o empreendedorismo mesmo assim, é um pouco falho ainda isso na nossa caminhada, né? E, na verdade, hoje a gente tem várias opções de procura, mas dentro da faculdade em si, na minha época, pelo menos, era pouco isso, né? Uhum. E, meu irmão, como que você enxerga o seu mercado hoje? Você tem um diferencial que outros não têm? Como que funciona isso dentro do seu negócio? Ah, eu acredito que a gente é um nicho bem específico, né? Tá em alta, né? A gente sabe muito que a atividade, o exercício físico é vida. Uhum. Principalmente depois da pandemia, eu acho que as pessoas estão se conscientizando mais. Uhum. E tanto que né, tem aparecido várias modalidades novas, né? E o funcional já vinha crescendo há muitos anos, já vinha acompanhando. Tanto que pro esporte de alto rendimento mesmo, o atleta só treina o funcional. Hoje a musculação em si não acompanha tanto, a não ser em trabalhos específicos, né? Quando precisa fazer um reequilíbrio muscular, quando o atleta vem de lesão específica mesmo, aí faz um trabalho mais na academia. Mas fora isso, é todo o trabalho de treino funcional. Então, eu acredito que é algo diferenciado. Uhum. Tanto que a gente é o primeiro estúdio especializado mesmo, né? Nas academias até tem, né? Um bom trabalho, mas um estúdio voltado para esse ramo, para esse nicho, nosso é o primeiro. Que legal. Cara, tô vendo que você tá extremamente alinhado aí. Foi da beca, pessoal. Cara, quem que te vestiu aí? Aham. Fala pro pessoal. É esse, né? Filato BN. Filato Bene, a marca que veste líderes. Rapaz, Vestiu o nosso querido amigo Bombom aqui. Solta a vinheta aí da Filato Bene. Aqui está um pouquinho mais da loja da Filato Bene Umuarama, a marca que veste líderes. Inclusive, eu estou vestido de Filato. Robson, fala a verdade. Se sente mais seguro? rapaz, não tem como não se sentir, né? Acostumado de bermuda e camiseta, quando se coloca um traje desse, nossa senhora. A confiança aumenta, né? Com certeza, com certeza. É aquela frase, se você dependesse apenas da sua imagem para fechar um grande negócio, será que você estaria preparado para isso? Então, obrigado a Filato Bene, nosso patrocinador aí do podcast, nosso fiel amigo Leonardo Afonso. Um abraço, meu irmão. E também temos aqui, ó, não sei se você viu, as maravilhas da Cláudia Bolos Doces e Salgados. Fica à vontade a qualquer momento. Pode pegar aí, pode consumir. A ideia é justamente essa. Eles têm aqui, ó, as maravilhosa batatinha recheada com bacon. Tem bombom, tem também aqui o churros. E tem duas versões. Essa mais moreninha, ela é com Nutella. Muito boa, muito boa. E a outra tradicional com doce de leite. Então fica à vontade. A ideia é que você se sinta bem, confiante vestindo Filato e com a barriga cheia. Inclusive, é um baita aliado seu, né? Meus parceiros. Quanto mais o pessoal consome, Me procura, viu, galera? mais a galera vai ter que parar na academia lá do Robson. Equilíbrio é tudo, tá, galera? Voltando aqui então à nossa história, Bombom.
Então você fundou a sua empresa, teve os percalços ali da pandemia, mas eu fiquei sabendo aí que antes de você se formar e durante o processo da sua formação, você até se vestia de palhaço. Como que é isso aí? Mas faltou um detalhe no meu currículo. Quando eu comecei nesse ramo, né, que daí eu saí da Unipar, comecei a estagiar na prefeitura e é a hora de fazer bico. E um dos primeiros bicos que eu fiz foi trabalhando de animador de festa infantil, né? Daí tem até uma história engraçada que o meu parceiro, o Pig, grande abraço, o Anderson, pegava essas empreitas comigo. Um dia combinamos uma festa, né? Fechei um acordo com o rapaz e ele falou assim, olha, a festa vai ser no sábado, né? Mas ele falou assim, como se fosse assim, dia 5, sábado, porém o dia 5 era na sexta. Nossa. E eu anotei na agenda no sábado. E tô em casa, era um dia de uma sexta-feira de folga, tranquilo, tava chuvoso, tava começando a chover. O telefone tocando, e ele, cara, cadê você, cara? Cadê você na festa? Eu falei, não, é amanhã. Ele, não, é hoje a festa, dia 5. Tá rolando. Eu falei, não, cara, você falou no sábado. Daí ele, não, cara, minha filha tá esperando e a festa é de criança. E eu falei, caramba, vamos lá, né? Já tinha todo o material pronto, né? Que a gente sempre deixa no jeito. Liguei pro Anderson, pro Pig. Cara, a festa é hoje. Ele, louco, bom, Deus me livre. Partimos. Quando chegou na festa, ele, cadê o palhaço? Eu falei, que palhaço? O cara, não, eu combinei um palhaço. Eu falei, velho, nem tem esse serviço, cara. E aí ele, não, preciso de um palhaço, a festa é de circo, a minha filha tá esperando um palhaço. E eu falei, cara, não tem como. E daí o Anderson lembrou que a gente tinha uma fantasia, né, que a gente usou na faculdade, assim, na casa dele. Corri buscar, liguei para uma amiga minha, ela fez a maquiagem, tudo em meia hora. Fiz essa correria maluca. Cheguei na festa, tomando chuva, que eu andava de moto, né? Pra lá e pra cá, fantasiado de palhaço na chuva. Cheguei transpirando. Na hora que entrei na festa, que todo mundo me olhou, ficou aquele silêncio. Daí, graças a Deus, na hora eu tive uma ideia, saí virando piroleta e tudo, e graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo riu. Cumpri com a obrigação, que não era o combinado, mas foi uma história engraçada. Foi um apavoro gigantesco, mas a gente conseguiu concluir. Que legal. Todo mundo gostou. Depois disso, teve mais alguma vez que teve que vestir de palhaço ou não? Não, daí já foi combinado, já foi previsto. Aí já virou um personagem. Daí virou uma personagem. Aí daí pra frente a gente já conseguiu oferecer esse serviço também. E o dono da festa ficou feliz? Ficou feliz. O importante é agradar o cliente. Exatamente, né? Ele queria ali, é claro que na hora do apavoro a gente fica assustado, mas deu tudo certo. A criança gostou, a gente cumpriu com as horas lá e no final das contas outras pessoas pediram contato e foi daí que deslanchou mesmo. A gente fazendo esses eventos fora aí. Bom, qual que é a relação da saúde física com a relação mental? Que eu vejo que hoje as pessoas têm muito problema de saúde mental. Cara, 100% ligada, eu diria assim. Né? Principalmente hoje. Hoje as pessoas estão acostumadas com o imediatismo, né? O celular, né, ele trouxe muita coisa boa, mas ao mesmo tempo tirou as pessoas do movimento. Tudo que a gente tem hoje, a gente consegue acessar. E aí as pessoas acabam tirando um pouco disso. Isso querendo ou não, uma explosão de dopamina na nossa mente, né? Então, aquela sensação de estar ali, do prazer, de estar em contato com as coisas muito rápido, fez com que as pessoas parassem de sentir esse prazer se movimentando, né? E isso deixa a mente mexida, né? Porque a gente quer muito daquilo. E a atividade física veio para tirar a gente do conforto realmente de casa, né? De estar ali em frente às telas para se movimentar, né? Então, é uma forma da gente abastecer a nossa mente, né? Tanto tendo contato com outras pessoas, né? Tendo contato com o mundo externo em si, sem estar ali ligado às redes, né? Então, a atividade física, ele libera muitos hormônios que dá essa sensação de prazer, essa sensação de confiança. A gente falou ali do traje, se vestir bem, é a mesma sensação quando a gente pratica uma atividade física, a gente se sente mais confiante. Fora os benefícios na saúde, né? Que a disposição que muda. Então, é totalmente ligada mesmo. Entendi. Quando a gente fala a relação da educação física com
com a pessoa mais sedentária, ali, fazer um comparativo. Existe algum dado que diz que quem pratica exercício sofre menos de depressão, coisas assim? Tem bastante dados e estatística que dizem que a atividade física ela minimiza, né, o estado de depressão e ansiedade nas pessoas, né? É claro que tem casos que precisa de medicamentos, que já é casos mais profundos e tal, precisa de um cuidado maior. Mas principalmente focando na prevenção, né? A atividade física, o exercício físico, ele tem sido usado como algo preventivo, né? Claro que a gente consegue recuperar. A gente vê diversas pessoas que praticam atividade física que já viveu esse momento difícil da vida, né? Então, a atividade física é um caminho principal. Então, antes de qualquer medicação, o primeiro passo, né, é a atividade física, porque através dela a gente, como eu falei, ele produz hormônios que nos traz essa sensação, né, de alívio, alguns hormônios que é encontrado em outros remédios e medicações que minimizam esse estado, né? E você falou uma coisa muito importante, que além das pessoas praticarem o exercício, se sentir mais confiante, ela se conecta a outras. Dentro da sua academia, você já viu rolar muito networking, negócios? Nossa, muita coisa. Na verdade, a gente até estimula isso lá, né? Tem um dia na semana que a gente libera, por exemplo, todas as turmas a gente tem um grupo do WhatsApp, onde a gente dá recado e ali a gente libera um dia na semana para as pessoas lançarem a propaganda. E até mesmo entre conversas ali a gente acaba descobrindo, né? Alguém que faz isso, alguém que faz aquilo e os negócios os acontecem. negócios acontecem. Então, aí, ó, além de saúde, autoconfiança, negócios. Negócios. Então, você está em movimento, te gera muitas coisas, né? Além da educação benefícios. física ali. Exatamente. Até para mim mesmo, até para o nosso espaço, quanta coisa a gente evoluiu ali dentro, utilizando os negócios dos nossos próprios alunos ali, né? Um dá uma dica, inclusive eu fiz uma reforma em agosto do ano passado, e quem planejou ali é uma arquiteta que é aluna nossa, né? Troquei uma ideia, falei, fulana, como que dá pra gente fazer? Dá uma dica. Ela falou assim, posso te apresentar um projeto? Porque eu gosto daqui. Eu acho que se fizéssemos assim, tal, desenvolveria legal. E daí saiu a repaginação completa, de uma maneira bem gostosa, com um ambiente sensacional. Ficou lindo lá. Nossa, ficou maravilhoso. Agora eu acho que eu cheguei na onde eu queria estar. Assim, quando a gente sonhou... Nada como contratar um especialista. Exatamente. Inclusive gastando pouco, porque daí elas deu as dicas necessárias, né? Sim, e outra, você às vezes está investindo mais num profissional, mas você economiza em todo o resto. Economiza em vários outros fatores que talvez se você fizer por conta, vai sair, o barato sai caro. Querendo ou não, a pessoa que entende, ele tem um atalho, né? Para chegar no resultado da melhor forma possível. Exatamente. A mesma coisa de um professor de educação física. Aí, ele já sabe o atalho para uma qualidade de vida melhor. Que legal. E qual é o exercício que todo mundo deveria fazer, na sua visão? Cara, eu acho que todo mundo deveria fazer, no mínimo, todos os dias uma caminhada, uma corrida, de repente, algo que estimulasse. Esse é o básico, o primórdio. Né? Não tem condições, não tenho como, não tem tempo. Cara, no mínimo você tem que tirar ali meia hora, 40 minutos para se movimentar. Então, eu sempre recomendo, cara, não consegue vir? Faz uma caminhadinha, vai pro serviço, vai andando. Sei que hoje em dia é difícil, mas... esse é o principal, assim. E o funcional, ele consegue também deixar o nosso corpo, vamos falar assim, mais atraente, o aspecto físico mais bonito, igual uma musculação? Sim, consegue. Na verdade, o treinamento funcional, ele evoluiu muito nos últimos 10, 8 anos para cá. E... ele consegue sim. Então, o funcional, a gente, além de trabalhar o nosso aspecto físico, né, melhorando as nossas capacidades físicas, a gente consegue tonificar o músculo também. Claro que a gente não trabalha somente o músculo isolado. Tem dentro da metodologia, mas o nosso foco principal é deixar... toda a musculatura e as articulações preparadas para as tarefas diárias. E aí, em consequência, né, na constância, a gente consegue atingir um corpo desejado também, tanto na questão do emagrecimento, como também na tonificação dos músculos.
E quantas calorias vocês conseguem num treino bem pesado mesmo, queimar em um treinamento ali? Rapaz, é difícil de contar, né? É de calcular. Vou até comer pra Porque, depois queimar, hein? aproveita. Porque depende de indivíduo para indivíduo, né? Tem pessoas que têm mais facilidade, né? Tem metabolismo que são mais acelerados, outros que são um pouco mais, né? Mas eu acredito que aí a gente consiga atingir na marca de umas 500, 600, 800 calorias. Bastante, hein? Bastante, bastante. As aulas de E, ginástica também, principalmente. e associa também alimentação, hidratação, pessoas tomam pouca água, muita água. Fundamental. Na verdade, nós somos parte do processo, né? Para a gente atingir um objetivo físico, muito vai dessa alimentação, né? A hidratação. O sono é um fator importante, porque é onde o corpo realmente se regenera. Então, a noite bem dormida, todo mundo fala de 8 horas de sono. É o ideal? É o ideal. Mas se a gente fizer ali 6 horas bem feitas, de um sono bem relaxante, o corpo se recupera bem e aí ele se prepara para a atividade no outro dia também. Então, junto com a atividade física, a alimentação é fundamental, né? E um sono, um bom descanso, a hidratação também. Até porque, assim, no treino, a gente trabalha os músculos, né? As articulações, a gente cria, né, essa massa muscular. Só que com a alimentação, a gente diminui a camada de gordura que tem no corpo e aí sim é onde começa a aparentar os músculos que a gente tonificou, né? Então, se a gente manter uma dieta ruim e um treino bem pesado, na verdade a pessoa acaba tendo um volume, mas sem definição. Então, muitas vezes, até na balança... Vai achar que não tá dando resultado, né? começa a subir ali, a pessoa realmente acha que não tem resultado. O que está acontecendo? Você está treinando, seu músculo está forte, só que você não conseguiu fazer um déficit calórico para poder aparecer esse músculo aí. Entendi. Qual que é o principal erro que as pessoas cometem quando iniciam um treinamento funcional? Cara, na verdade, não é um erro, eu acredito que é uma ansiedade pelo resultado. Porque não só no funcional, né? O funcional é o meu forte, mas quando a pessoa começa a praticar, ela realmente é um desgaste muito grande, né? Então, o resultado, às vezes, não é nem só fisicamente, né? Tá no condicionamento físico, né? Tá na facilidade de realizar outras tarefas, até mesmo no mental, né? A pessoa já começa a evoluir, só que às vezes fisicamente isso não aparece como ela gostaria. Então tem muitas pessoas que entram, dão gás ali nas primeiras semanas e acha que não está rendendo. Mas tem todo um processo de adaptação do corpo, né? Para começar a evoluir. E aí muitas pessoas desistem. Até onde a pessoa tem que ter uma resiliência? Quantos meses, mais ou menos, ali para falar, agora pega ritmo? É assim, ó, ela precisa entender o processo, né? O primeiro de tudo é entender o processo. Entender que o corpo, nas primeiras semanas, ele já vai ter um resultado. Porque, principalmente quando a gente concilia com a alimentação, só da gente diminuir a inflamação do nosso corpo, que esse é o processo inicial, a gente vai diminuir um volume. Né? Então a gente começa a ver a diferença. Muitas vezes não na balança, mas às vezes numa peça de roupa que não servia, já está entrando um pouco mais folgado e tudo mais. Depois o próximo processo é o condicionamento físico. A pessoa vai tendo facilidade para realizar aquelas tarefas que já tinha dificuldade no início. Então isso aí acontece em torno de um mês, por aí a pessoa já está começando a desenvolver melhor, está se adaptando melhor, né? E acredito que assim, nós temos um protocolo de avaliação física a cada 3 meses, que daí se encerra um ciclo, né, do planejamento que a gente tem. Então, a gente sempre fala, não se prenda à balança, mas faça avaliação física a cada 3 meses que você vai ver os resultados, né? Porque às vezes a pessoa está ali no próprio corpo, não vê, porque ela está convivendo com aquilo ali todo dia, né? Mas a gente que está acompanhando sabe. Às vezes não vê aquele resultado físico, mas na hora de fazer o movimento que ela tinha dificuldade no início, a gente já consegue ver que ela já está fazendo com mais facilidade. Às vezes já começa a aumentar uma carga. Então, isso é processo, né? A gente precisa entender o que vai acontecer para não se frustrar. E tem muitos alunos que pagam e não vão? Sempre tem. Sempre tem pessoas assim. Vira o ano, propósito. Né, pessoal? Sem citar nomes, né? Mas sempre tem um pessoal que se empolga, fecha ali planos e às vezes
não consegue voltar. Vai o primeiro dia, Vai primeiro dia, depois já... já... Pra quem tá sedentário há anos, muito tempo parado, qual que é o primeiro passo pra ela mudar? Olha, eu indico sempre buscar um profissional, né? Por quê? Porque para a pessoa não começar forte demais. Tanto que pode gerar frustração, como eu te falei, como pode gerar alguma lesão, né? Dores, né? Principalmente, que as dores não necessariamente tem que acontecer, mas elas vão acontecer. Só que a gente tem que saber quais dores, né? O tipo de dor. Se é uma dor muscular, se é uma dor articular, a gente precisa ir somente com um profissional ali capacitado que ela vai conseguir diferenciar uma coisa da outra. E aí esse profissional vai dosar, né, a intensidade desses treinos. Então eu sugiro que procure um profissional para começar os trabalhos aí. Entendi. Quando você foi montar a Start Moving, qual que foi o direcionamento do plano de negócio de você e seus sócios? Por que funcional e dança? Por que não ter equipamento de academia? Olha, primeiro porque era a minha área, né? Eu trabalho com a ginástica desde que eu comecei a entrar na área mesmo. Desde quando eu entrei na Ismel ali, eu já atuava também em academias, dando nossa aula de dança, né? E o meu sócio, inclusive, que foi o meu mentor, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei nessa área, foi ele que me arrastou, né? Até porque quando eu comecei a minha formação, a primeira ideia, lá em 2009, quando eu comecei, era atuar em escola. Sou um professor, né, de educação física escolar. Legal. E aí, com o tempo, daí eu fui conhecendo essa área da ginástica, né? A parte da dança, a parte do jump, localizada. E aí, eu fui gostando e aí fui conhecendo o território da academia, né? E fui gostando. E aí, a partir daí, foi onde eu fiquei mais, assim, conhecida. Vou na aula do Bombom, lá em tal lugar, em tal lugar. E aí foi gerando essa galera. Então, muita gente saía de um ponto da cidade para ir fazer minha aula lá. E aí eu sempre tive um sonho de ter um estúdio próprio para dança e as aulas de ginástica no geral ali, né? Outras modalidades. E aí foi a oportunidade. E a dança também é um sistema de queima de caloria absurdo, né? Consegue atingir um índice bem grande E com alegria, queima, né? com Eu vejo que a galera totalmente empolgada, né? É muito mais o fator se sentir bem com a dança do que a caloria. Claro que a gente vai conseguir, mas a sensação de prazer estando dentro de uma aula de dança é descomunal. E aí incentiva a pessoas a praticar. Ou até... Eu tenho muitos alunos que começaram, por exemplo, na aula de dança, e aí depois ficaram curiosos, começaram a ter resultado, ficaram curiosos e hoje estão no funcional. Hoje fazem as duas modalidades, então uma coisa casa com a outra. E por eu ter a facilidade e ele também, aí a gente quis trazer. E na época eu sempre acompanhei muito os atletas, né, de futebol, de vôlei e tal. Então, e vi que eles treinavam o funcional. A academia, a musculação, os aparelhos em si, já estavam ficando de lado, de certa forma, dentro do alto rendimento. E aí eu comecei a me interessar, fiz curso, fiz especialização, e aí foi onde eu trouxe essa ideia de montar um estúdio. E até mesmo pelo investimento, né? Pelo momento que a gente estava passando, o investimento, de certa forma, era um pouco menor do que uma academia de aparelhos e tal. É um serviço mais pesado, exatamente. Só que menos equipamento. Exatamente. Então, a gente hoje não tem os equipamentos, aparelhos, mas a gente trabalha com muito acessório. Então, a gente... tem peso, a gente tem halter, tem barra, né? Mas a gente usa muito do próprio peso corporal, né? Movimentos que a gente realiza no dia a dia, agachar, puxar, né? Então, a maioria das vezes, esses movimentos que a gente faz no dia a dia é em pé, né? É movimentando ali. Então, a gente trabalha semelhante ao que a gente faz no dia a dia. A rotina é muito pesada? Oi? A rotina é muito pesada? Nossa senhora, é puxada. Só pra pessoa ter uma ideia. Que às vezes só vê as pingas que toma, né? Exatamente. Mas que horas você acorda? Que horas que fecha a academia? Hoje a gente trabalha com atendimento definido, a gente tem os horários, mas eu já começo a minha primeira turma, o primeiro atendimento é às 5 da manhã. Nossa. Então, às 4 da manhã, levanto, faço meu café sem açúcar, né? Que é uma maneira que eu consegui para acordar mais cedo, porque não é fácil. E aí toca o dia inteiro. Aí toco o dia inteiro, aí geralmente vou até às 10,
né, da manhã com os atendimentos ali, aí vou para casa, aí à tarde eu pego das 2 horas e vamos até as 9 da noite. Olha a rotina. A rotina é pegar. Das 4 da manhã às 9 da noite ainda tem família, filho. Família. Como que você concilia tudo isso? Cara, na verdade, até a gente tava brincando, né? Hoje a gente tem filho, né? Então a gente precisa render. A gente precisa dar a gente quer dar do bom e do melhor. Uhum. E então, quando a gente vê o sorrisinho, a gente vê a criança ali junto, então a gente tem uma intensidade, uma garra de querer vencer, de querer conquistar, de querer buscar mais coisa para eles. Então, na hora que bate a canseira, que tá desanimando, aí a gente lembra que tem uma criança em casa que depende da gente, aí tem que correr atrás. Não, acho que esse é o melhor combustível, né? Top. Pra quem quiser malhar lá com você na Start Moving, quais modalidades que tem? A partir de quanto? Então, assim, ó, nós somos um estúdio especializado em treinamento funcional e ginástica. Então, a gente tem um atendimento em grupo, né? Cada turma nossa, a gente comporta até 12 alunos por horário, né? É um treino de 50 minutos a 1 hora, né? E temos opções de 2 vezes e 3 vezes na semana, né? Isso em grupo. E aí a gente também tem a opção do atendimento personalizado. Daí uma pessoa que quer um objetivo específico, precisa melhorar algo, ou quer estar pronto para daqui tanto tempo, então a gente recomenda, né? Ou se tem uma necessidade específica, a gente tem um atendimento personalizado, que aí a gente consegue fazer um agendamento, né? Conforme a disponibilidade da pessoa, a disponibilidade do professor, e a gente consegue agendar. E temos a ginástica também, que acontece em 2 dias na semana, né, que é a aula de dança, que é o ritmos, né, que são ritmos mais antigos, ritmos mais modernos, aí é a famosa dancinha, né? E também a aula de jump, que é a aula dos trampolins, né, que é a mini cama elástica, que é um desgaste energético gigantesco, né? Então Tem modalidade Kids, né? temos a opção Kids também, né? Que a gente atende crianças de 7 até os 12 anos de idade, que eles, inclusive, no Kids a gente brinca que ali a criança treina mesmo. Tem as brincadeiras, mas a gente passa exercícios físicos. Claro que tudo na proporção que eles precisam, né? Que eles podem acompanhar. Mas a gente já faz uma iniciação preparando ele para uma atividade futura. A gente ensina eles a agachar, ensina eles a saltarem, ensina ele a pegar um peso. Então a gente faz todo esse preparo específico mesmo. Legal. Qual que é o maior mito que você já ouviu sobre exercício físico? O maior mito? Na nossa área são vários, né? Mas o que mais aparece ali é que a pessoa que tem problema de joelho não pode agachar, por exemplo. Imagina, né? O meu médico falou que eu preciso treinar, fortalecer, mas eu não posso agachar. Como que fortalece? Pô, não Na tem massagem? outra maneira, né? Não tem outro jeito. Mas esse é um dos que mais a gente ouve, assim, né? Ou de que um segundo mito é de que treinar o funcional ou outra modalidade lesiona. Na verdade, não é para lesionar. Pode acontecer, né? Mas é um outro mito também, que a atividade física pode lesionar. Entendi. Você já teve algum paciente, ou não sei como você chama, se é só cliente, que você treinou, ele teve uma transformação muito grande? Com certeza. Conta essa história pra gente. Eu tenho a história de uma aluna, uma querida. Ela, depois do Covid, ela teve muita dificuldade de musculatura, né? Sentia muita dores nas pernas, né? Problema na coluna. Tanto que nos primeiros meses foi mais um fortalecimento mental, inclusive, porque ela tinha essa dificuldade, sentia muita dor. Às vezes, no meio do treino, ela parava, chorava muito. Né? Às vezes, ela corria lá para fora e eu falava, meu Deus, tá passando mal. E ela veio e ela tava chorando porque ela não conseguia. Ela sentia muita dor e ela se sentia envergonhada. E eu falava, pô, Adriana é o nome dela. Adriana, vamos, cara, eu tô aqui, vamos com calma. Vai no seu ritmo. E aí fui fortalecendo e hoje, além da perca de peso, né, do fortalecimento que ela teve, é a parte mental, né, que ela se viu apta a fazer, porque ela achava que não tinha condições, que ela não servia para fazer atividade física. Tanto que ela já tentou desistir, a gente ligava, a gente mandava mensagem, ela voltava. Inclusive, é uma aluna que veio da ginástica, né, fazia aula de dança. Ela só fazia aula de dança porque ela não conseguia fazer outra coisa. E aí, convidei,
teve esse processo, sentia muita dor. Hoje ela não sente mais esse problema, né? Hoje ela vai, pratica tanto o treinamento funcional como também a ginástica, né? Inclusive hoje ela é minha aluna personal, então ela já treina separado para render ainda mais. Então acho que é um dos maiores cases de sucesso, vamos dizer assim, que ela tanto fisicamente como mentalmente ela conseguiu evoluir muito. E que sentimento isso traz para você como profissional? Cara, eu acho que esse é o segundo ponto que faz eu acordar todo dia 4 da manhã. Porque você vê que com aquele conhecimento que eu adquiri, que eu busquei, eu consegui mudar a vida de alguém, né? Esse é um caso específico, mas de certa forma a gente sempre agrega, né? Assim como eu também recebo muita coisa, né? Então, a gente sabe que a área do empreendedorismo é puxada, é difícil, principalmente a gente que não nasceu com esse dom ou não se preparou exatamente para criar. Hoje evoluímos, mas quando a gente vê esse tipo de resultado aí que a gente fala, cara, eu preciso Você lutar. teve empreendedor na sua família? Tinha referências ou não? Não, Foi feito, você é não. o primeiro a quebrar a Sou o roda. primeiro, quebrei. Tanto que assim, na verdade, eu e meu pai, a gente tem quase a mesma idade de empreendedorismo ali. Meu pai sempre também trabalhou na área da metalúrgica, de solda, coberturas e tal. E ele começou, né, a trabalhar por conta ali. A gente vem batendo cabeça, vem se ajudando e a gente sabe que é Legal, os dois loucura. começou quase que junto a Quase que empreender. junto. Ele começou um pouquinho primeiro, né? Eu acho que um ano antes de mim, né? Ele tinha o trabalho específico, né? E fazia o por fora. Aí depois ele abriu o espaço dele e aí a gente começou quase que junto, vamos dizer assim. Ó, acabei de receber aqui uma ligação da Cláudia Bolos Doces Salgados, falando que mandou várias delícias. Solta a vinheta deles aí. Voltamos agora com as novidades aqui da Cláudia Bolos Doces Salgados. Quando eles viram que era Eu falei isso agora. treinamento funcional, logo já mandaram Exercício físico. sanduíches naturais aqui para Sensacional, ajudar. né? Comer já é bom, né? Comer bem, melhor Pode ainda. pegar um aí, fica à Obrigado. vontade, a gente vai comendo e conversando aqui, não tem problema não. Obrigado, pessoal. A ideia é essa. Obrigado aí, pessoal da Cláudia Bolos Doces e Salgados, inclusive com ótimas opções aí, tanto para o seu público, que é o público que é mais do funcional ali, um lanchinho natural e tudo mais, e também tem as outras opções. Mas vamos voltar um pouquinho ali na história que me chamou a atenção. Você teve uma pessoa ali que te impactou bastante. Mas o que você já aprendeu com o aluno? Rapaz, primeiro que a parte do empreendedorismo, com certeza, eu tenho vários alunos ali que têm empresa, né? Tem um parceiro que, inclusive, teve uma época que eu fiz uma mentoria, né, com ele ali, de alguns segmentos, algumas coisas, para onde seguir, como agir em determinadas situações e tal. Principalmente, esse foi uma coisa que mudou muito a minha visibilidade em relação ao empreendedorismo, né? Assim como coisas do dia a dia, né? Eu até brinco que, inclusive, como pessoa, né? E eu tenho o meu público maior é feminino. Eu falo pra Cris que eu aprendo muito como ser um bom marido em casa, porque eu escuto a galera falando, as dicas, as reclamações, ou até mesmo os elogios que as alunas fazem pros esposos. Então, eu pego muito disso pra usar pra mim lá em casa. Legal, Então, ser um bom ouvinte te ajuda. com certeza, com certeza. Muito Top. bom. Meu irmão, se você tivesse que escolher um exercício para fazer o resto da sua vida, qual que seria? Fazer o resto da minha vida? A prancha. Tem gente que odeia, né? Tem gente que só de eu falar já arrepia e fica bravo. Mas eu acho que o exercício prancha, né, que é onde a gente fica apoiado com os antebraços e a ponta do pé no chão, fortalecendo o abdômen, ele trabalha todo o corpo. Porque para se manter naquela posição por mais tempo, a gente precisa contração de perna, contração de glúteo, abdômen, peitoral. Então, é um exercício que estimula o corpo todo de uma vez só. Então, acho que esse é um exercício que representa principalmente o treinamento funcional. E para você falou que tá dando aula também, né? Tô dando aula em escola. Como tá sendo a experiência? Cara, juro pra você, eu relutei muito tempo, depois que eu comecei a entrar no ramo, inclusive do fitness, né? Vou abraçar um lanche aqui, manda brasa aí. Quando é sair dar uma corridinha ali no lago, hein? Mas
Depois que eu entrei nesse ramo, do fitness, eu meio que deixei de lado essa parte de atuar em escola. Né? Até porque não é fácil, né? Precisa ter o dom, precisa ter uma resiliência muito grande, saber lidar com os desafios do dia a dia. Mas foram aparecendo as oportunidades, né? Eu tinha alguns horários disponíveis ali na Start, né? Que tava difícil de emplacar um aluno ou outro personal e tal. Daí as propostas foram boas, né? Claro que a gente pensa no financeiro também. Sim. E são lugares sensacionais, né? Com ótimos profissionais. E se a gente quer ser bom, tem que estar entre os melhores, né? Então, assim, tô ali atendendo 7º, 8º, 9º ano, o pessoal do ensino médio também. Então, é uma experiência diferente. E quais são os maiores desafios, assim, de ter que lidar com a situação de sala de aula? Cara, é desafiador. Primeiro que a molecada vem a milhão, né? Então, tem energia pra caramba, elas querem fazer tudo, quer jogar bola, quer correr pra lá e pra cá, mas ao mesmo tempo não quer fazer exatamente aquilo que você propor, porque a gente precisa, né, ter um contexto, ter uma metodologia, né? Então, assim, é desafiador, sim, né? Tá ali no dia a dia, você tem que estar se virando nos 30, porque você planejou uma coisa, mas tem que, de repente, abordar de uma maneira diferente. Mas é sensacional. É uma experiência difícil, mas, cara, tem sido maravilhoso cada dia. Top. E você teve alguma situação que você já sofreu na sua área de preconceito ou até de tentarem te desmotivar para continuar? Muito, 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 muito. É claro que eu já tive muito mais pessoas que me ajudaram, me incentivaram, mas, por exemplo, quando eu comecei com as aulas de ginástica, tinha muito professor que era da área de musculação ou do esporte que às vezes falava assim, mas a dancinha não ajuda em nada. É só dancinha, é só para as alunas ficar felizes, é só para alegrar a mulherada. E tem todo um fundamento, né? Tem todo um estudo, tem toda uma estratégia que a gente usa através da ginástica, através da música, entendeu? É que nem eu falei, eu tenho muitos alunos que saíram da ginástica e agregaram funcional, assim como tem pessoas que a partir dali saíram do sedentarismo, foram para uma outra modalidade, que eu acho isso super sensacional, né? Começou comigo. Né? Isso é um dos desafios que a gente, preconceito que a gente tem na área, né? E já outras maneiras também, já atuando na praia uma vez, teve um caso que esse me marcou bastante. Eu estava trabalhando numa colônia de férias, né, da Vila Militar, né, ali estava animando, e sempre no período da manhã e no período da tarde, tem as aulas de hidroginástica. Então, tem todas as atividades, a parte recreativa, e aí a gente para um determinado horário e faz ali as danças ali com o pessoal que está na piscina. Então, de manhã, geralmente, é uma parte mais técnica, no período da tarde, já é uma parte mais dinâmica, mais divertida. E eu lembro que teve uma ocasião que eu coloquei... acho que era o pagode, era um pagode, e aí um dos militares que estava lá ficou bravo. Só podia ser vocês com essas músicas aí de não sei o quê, nananã. E, cara, aquilo me impactou de uma maneira bem, bem triste, que, cara, você tá lidando, oferecendo o que você tem de melhor e o pessoal discriminando o seu estilo de música, a sua profissão. Não sei porque que tem isso daqui, onde já se viu, minha família tem que passar por isso, ver isso. E simplesmente a gente tava oferecendo um benefício. Então, isso foi um momento bem chave ali. Mas, ao mesmo tempo, eu soube relevar, né? Inclusive, no mesmo dia, isso foi no período da manhã, no mesmo dia à tarde, eu aproveitei e fiz uma hidro retrô, que eu utilizei músicas da década de 80, 90, que, inclusive, a família dele gostou bastante e ele falou, pô, aí você pegou, porque era um estilo de manhã, agora você trouxe um estilo diferente, um estilo da minha época, música de verdade, então peço desculpas e tal. Então a gente Você usou como combustível para melhorar, exatamente, né? Até porque, olha, cara, a gente tem um leque pegou uma coisa ruim. Exatamente, a gente tem um leque de atividade. A gente, claro que às vezes a gente erra, né? Ou às vezes a gente perde um pouquinho ali do feeling da situação, mas
a gente se ajusta. E nesse caso, nesse dia, fiquei muito triste, mas no final da tarde, inclusive, ele veio e pediu desculpa pela maneira que tratou e tal. Mas foi uma situação bem, bem delicada, assim. E qual que foi a melhor parte até hoje, você ter empreendido e ter aberto seu próprio negócio? Cara, na verdade, eu me considero um cara de sucesso, porque, né, era um sonho que até antes, né, da gente, claro, da gente montar ele, eu achava que era muito distante, né? Achava que era algo difícil, achava que, pô, ia ter que juntar um dinheirão, ou quando acontecer a oportunidade X e em menos de um ano eu consegui abrir e em 5 anos, né, a gente tá completando agora, já tá com a estrutura que tem, com o conhecimento que tem, com as pessoas que tem, aplicando muito mais do que eu imaginei, né? Então, é, eu acho que eu tô vivendo um auge, vamos dizer assim. Me considero um cara de sucesso. Que legal. E o que você deixaria de mensagem para quem está começando agora, que às vezes tem medo de passar todos esses processos? Bom, é até meio clichê, né? Mas a primeira parte é não desista dos seus sonhos, né? Às vezes ele está muito mais perto do que você imagina e se prepare, né? Se prepare porque uma pessoa preparada é a pessoa que consegue evoluir. Então busca informações, busca conhecimento, não somente da parte técnica, né, da sua área, né, que você já tem uma formação, mas outras áreas que envolvem empreendedorismo, né? Então busque conhecimento e vá viver seus sonhos. Você tocou num ponto interessante. Fala pra galera, como que você faz para ter sempre esse bom humor, esse astral maravilhoso, essa energia gostosa? De verdade, cara, parabéns por isso já Pô, antes de obrigado. qualquer coisa, mas conta pro pessoal como que você se prepara para ser assim. É natural, na verdade, né? É natural, né? A gente tem as frustrações do dia, mas, cara, a gente tem um ditado, né? Dois trabalhos, né? Ficar bravo e desficar, né? Mas cara, eu sou um cara privilegiado, né? Sempre morei com meus pais, né? Sempre estavam os dois ali, na maior simplicidade do mundo, mas me ofereceram tudo que eu tenho, né? Nunca tive um problema, assim, algo que causasse um transtorno. Então, assim, pô, sempre fui temente a Deus, eles sempre me levaram para a igreja, minha família, então, sempre foi um clima muito bom. Então, acho que isso faz com que eu seja essa pessoa, né? Nunca tive problemas que tirasse essa alegria. Então, meu pai e minha mãe sempre incentivaram eu a ser assim, né? Eles são um pouco mais tímidos, né? Mas são pessoas felizes e alegres, passaram isso para mim. Hoje eu tenho uma família sensacional e acho que mais do que bem materiais é oferecer isso para eles, né? Claro que a gente busca cada dia mais, né, ter um espaço, ter um ambiente agradável, confortável, mas essa alegria, pô, é o que eu tenho de melhor. Graças a Deus, sempre, né? Inclusive isso é o que me abriu portas até hoje, né? Tanto na área que eu atuo, como na área da música, como né, na minha profissão, né, para poder ter essa família, foi isso meu diferencial. Então, acho que isso é a minha marca registrada mesmo. Legal. E, assim, o que faz você continuar buscando aprendizado, crescimento? O que leva você a isso? Qual que é o combustível disso? Cara, é fascinante, né? Quando a gente trabalha com aquilo que gosta, tudo vai ficando pouco. A gente quer mais, quer buscar mais, quer expandir, até porque as coisas estão evoluindo muito, né? Então a gente sempre precisa estar abastecido de coisas novas para entregar coisas novas, principalmente na nossa área, no ramo da saúde em si, né? Tá tudo evoluindo, tudo muito rápido, né? Então a gente precisa estar ali. E cara, é a área que eu gosto, é o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto bem, né? A gente levanta cedo ali, por quê? Porque, mano, é o meu lugar. Se eu não tiver empenhado, se eu não tiver alegria ali, não tem porquê. Então, acho que o ambiente que eu estou e que eu vivo é o que eu sempre quis, então eu acho que é isso que impulsiona de buscar cada vez mais, porque eu quero levar isso pro resto da minha vida. E quem que te inspira? Quem que é a pessoa que você olha e fala, nossa, esse cara chegou em tal lugar, minha inspiração, meu mentor, é isso aqui? Cara, poxa, eu acho que assim, ó, como pessoa em si, eu acho que meu pai é uma referência muito grande,
Meu pai é bem tranquilão, né? Simples, mas esforçado de uma maneira gigantesca. Deu tudo que a gente precisava, né? Não do mais caro, mas eu acredito que tudo que era necessário eu tinha. Então eu quero ser uma pessoa que 10% do que ele foi, da garra, da força que ele tem, eu acho que é algo que eu quero ser. E na área profissional, pô, tem inúmeros aí profissionais que atuam nessa minha área, né, do funcional, do fitness. Eu acho que não tem uma referência específica, mas tem muitos que eu gostaria de ser referência também. Top. E como que você vê o mercado hoje da sua área? É um mercado em ascensão? É um mercado que as pessoas que muitas vezes pensam em investir, o que elas precisam se preparar para isso? Cara, é um mercado que está em alta e vai subir cada vez mais. Porque tudo que a gente fala é relacionado à saúde. Uhum. Hoje, quem não tem quer buscar, né? E quem tem quer manter a saúde em dia, a qualidade de vida. E tudo está relacionado com o exercício físico. Né? O ganho de massa muscular vai te dar uma qualidade de vida lá na velhice, né? Vai te manter ativo, vai te manter saudável, né? Então, acho que a nossa área tende muito a crescer, né? Eu volto a falar que a pandemia foi um divisor de águas, né? Para a gente que já vivia essa questão de saúde, de atividade física, tava beleza, mas depois da pandemia, quem não tinha se tocado, começou a se Abriu tocar. os olhos. Tanto que no comecinho de tudo, era falar, né? A pessoa que pratica atividade física tem menos chance de agravante. Claro que depois foi sofrendo as mutações e tudo, e aí chegou um ponto que todo mundo estava correndo risco. Mas, a partir desse momento, as pessoas viram a importância da atividade de atleta. física. Exato, história de atleta. Aí o pessoal foi construir esse histórico, né? E outro detalhe foi que o pessoal teve que ficar trancado dentro de casa, né? De repente, ninguém treinava, daí precisou ficar trancado de casa, não, precisa fazer uma atividade física. Que graças a Deus, né? Tem essa oportunidade. Então, é uma área que está super em ascensão, é muita evolução, tem muitos estudos que comprovam que diminui várias patologias, diabetes, colesterol, né? Risco de infarto, de AVC. Então, a gente consegue minimizar isso tudo. Então, as pessoas estão com essa ideia de prevenção, né? Tanto que, você vai na rua, principalmente aqui na nossa cidade, tá uma febre a corrida, né? A pessoa quer correr, a pessoa quer jogar um beach, quer fazer um cross. Cara, vai para cima, vai para cima. E aí, quem quiser entrar nessa área, cara, vamos. Tem muito conteúdo, tem muita coisa. Por mais que a gente olha e vê que tem academia quase em todas as esquinas, mas, cara, nunca é demais. Eu falo para meus amigos da área que, assim, o Arama, por exemplo, tem 120 mil habitantes, né? Eu acredito que se tiver 25 mil pessoas que treinam, que praticam atividade física, pô, é um número louvável. Se todo mundo começar a treinar, a gente não comporta. Então tem espaço. Legal. E você acredita que a pessoa, além da parte técnica, ela tem que aprender de tudo um pouco? Ah, sem dúvida. Desde da limpeza até MBA na parte de contábeis ali, a pessoa tem que, pelo menos um pouquinho, ela tem que conhecer, porque senão vai sofrer. Eu digo porque eu sofri, né? Graças a Deus a gente vai fazendo amizades nesse ramo, vai conhecendo pessoas e pessoas vai indicando pessoas, e aí a gente vai conseguindo adquirir conhecimento, vai tirando as dúvidas, vai aprendendo com os erros e tal, e vai evoluindo. Mas se a pessoa tiver condições antes de abrir, claro que esse não é limite, né? Mas se pudesse conhecer todo o ambiente que em volta do seu negócio, é muito melhor. E disciplina, você considera que é algo natural ou é algo que desenvolve? É algo que desenvolve. É difícil. Eu já trabalho na área, por exemplo, já tem, né, quase 15 anos. Vou falar pra você que é gostoso levantar cedo, que eu acostumei. Gente, não acostuma, não. Até hoje, bate o despertador ali e, cara, eu falo, meu Deus, mais 5 minutos. Eu não tenho esses 5 minutos mais no despertador, porque foi uma maneira que eu adquiri para despertar, levantar. Graças a Deus, nunca perdi a hora, mas é algo que eu tive que focar. E tem os dias ruins, né? Tem. Aquele dia que você não quer sair da cama, você não tá tão bem, não tá muito disposto, como que você faz? Cara, não
não tem muita Café opção, sem né, cara? O açúcar. café sem açúcar e vai embora. É a época que tá frio, Lembra né? dos boletos? Lembra dos boletos, lembra que o FII tá ali, inclusive que não deixou você dormir, provavelmente. Mas é disciplina, cara, não tem. Né? A gente que é adulto tem que fazer o que adulto faz. Qual foi a parte mais difícil depois de já ter aberto teu negócio? Que você vivenciou, que você falou, caramba, meu, isso aqui é difícil mesmo. Agora o jogo tá sério. Cara, nos primeiros anos ali, no primeiro ano foi difícil por conta da pandemia. Abre, fecha, pá, e imaginei, é um lugar presencial, né? Eu senti dificuldade pra caramba de montar a aula online, né? Tô aprimorando ainda e tal, mas a parte de logística em si ali, como é que a gente vai fazer de montar a estrutura? Porque eu abri pensando de um formato, só que no decorrer das coisas foi obrigando eu a descobrir outras maneiras, né? Questão de quantidade de pessoas, no manejo de ambiente, questão de planos, é algo que eu não... Eu tinha um valor, falei, ó, acho que tem que ser esse valor. E eu preciso ter tantas pessoas com esse valor. Era o que foi assim que eu Esse era o abri. plano. Esse era o plano. Aí, no meio do caminho, tive que aprimorar. Buscar conhecimento e tal. Foi loucura. E qual que foi a decisão mais difícil que você teve que tomar? Cara... eu acredito que foram 2 momentos, assim, cruciais. Primeiro foi comprar a parte do meu sócio, né? A gente se dava muito bem, né? A gente, inclusive, é amiga até hoje, não teve problema, não teve treta, mas a ideia... Cada um começou a ter a sua própria ideia, né? Divergência de ideia, mas sem crise. Mas, pô, eu acho que isso aqui é melhor. Não, eu acho que assim é melhor. Tal, até que chegou um ponto, cara, o que você acha? Quer vender sua parte? Então, ali foi um divisor de águas também. Né? Acho que todo empresário em si, pessoa que está começando, acho que passa por uma situação parecida. E um segundo momento foi assim, cara, tá difícil, não tá rendendo como a gente quer, né? Pô, vamos fechar, vamos manter, vamos segurar. Todo mundo passa por isso também. Mas daí conversa muito com a Cris, ó, Cris, o que você acha? Ó, acho que se a gente não melhorar até tal data, vai ter que fechar. E, cara, eu acho que manter aberta foi uma das escolhas bem difíceis, inclusive. Entendi. Olha que interessante, manter aberto. Manter aberta. Foi uma escolha. Graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz. As coisas estão evoluindo. Interessante. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida? Independente se for profissional ou pessoal. Cara, o melhor conselho? Eu não tenho como fugir desses conselhos, porque é o que eu sou, né? Meus pais. Robson, seja você e confia sempre em Deus. Acho que o resto acontece. Acho que foi os 2 conselhos assim que meus pais deram, porque assim, tem uma fase que a gente se perde assim, né? Em questão de quem eu sou, como eu sou, o que eu vou fazer. E minha mãe falou, calma, não perca a sua essência e põe Deus em tudo. Aí as coisas vai funcionando. E funcionou? Tá funcionando. Faça isso pros seus filhos. Opa, é o principal. E você acredita que o seu trabalho impacta muito a vida das pessoas que você atende? Cara, é minha meta. E eu acredito que, até por durar 5 anos, eu acredito que tem impactado bastante pessoas. Né? Muita gente... Eu falo que é um estúdio específico de treinamento funcional, mas que é focado em trazer as pessoas para conhecer essas atividades físicas. Tem muita gente que nunca treinou. Aí tem um certo preconceito com a academia, tem certo preconceito com outras modalidades, né? Então, eu acredito que muitas pessoas vão pelo ambiente familiar, por conhecer a minha pessoa, ou por conhecer alguém que treina ali, resolve dar uma chance e a partir dali se apaixona pela atividade física. Eu tenho muitos alunos que vieram, treinaram, nunca pisaram o pé em uma academia, por exemplo, de musculação. Não gosto, não me sinto bem naquele ambiente. E a partir dali começou a se interessar e inclusive entrou na área da musculação. E tá até hoje. Então eu acredito que é uma quebra de barreiras, entendeu? Então acho que seja um ponto inicial ou uma pessoa que já treina outra modalidade e quer conhecer algo diferente, o funcional ele dá esse dinamismo, te dá essa opção de
de evoluir, né? Então, eu acredito que muda muito a vida das pessoas, com certeza. Até pela maneira que a gente atende lá, né? Então, é em grupo, é uma mentalidade, tipo, bacana, é um clima agradável, é um clima divertido, é bem dinâmico, porque a pessoa ali chega, não sabe exatamente o que vai treinar naquele dia, ela sabe que a gente sempre explica assim, esse mês a gente vai trabalhar, fazer um trabalho de força específica, vai trabalhar mais cardio, vai trabalhar mobilidade, então a gente prepara sempre antes, mas o treino, os exercícios, a gente sempre ensina na hora. Então esse é um diferencial. Então a pessoa Dinâmico o chega, negócio. a pessoa chega, a gente faz a preparação, faz o aquecimento e na hora de executar as tarefas a gente ensina cada uma delas. Então a gente dá realmente a aula do que vai ser treinado ali. E aí no decorrer desse treino a gente vai mudando a característica para melhorar, para explorar um pouco mais a facilidade que um tem, para reduzir um pouquinho para aquela pessoa que está tendo dificuldade. Então, assim, de certa forma a gente impacta, né? Então as pessoas aprendem a gostar do exercício em si. Daí vê que é importante. Qual que é a sua relação com seus alunos e clientes? Você chega a transformar em amizade? Nossa, É bem aberto? A grande maioria já são amigos. Eu sempre quando posto alguma coisa ou quando mando recado para eles, a gente sempre coloca assim, amigos/alunos. Porque é muito mais do que um cliente, né? Muito mais ali. A gente conhece um pouquinho da vida, fala um pouquinho da nossa, para a pessoa se sentir familiarizado com algum detalhe. E procura entender qual que é o contexto, né, da pessoa. Até porque, através do conhecimento da outra pessoa, a gente consegue entender o que seria melhor para tirar o melhor dela ali dentro, né? Então, desde um estilo musical, por exemplo, a gente não é tão apegado ao tutti-tutti, né, das academias. A gente toca um sertanejo, toca ali uns anos 80, toca um forró. Então, isso é um dos pontos que a gente busca filtrar. Agrada gregos e troianos. É a ideia. Se consegue, 100% a gente não sabe, mas a gente troca bastante essa experiência, a gente vai pegando uns detalhezinhos. Às vezes o aniversário, né? Hoje é aniversário, vamos pagar um castigo aqui, não sei o quê, junta todo mundo, canta. Às vezes tem um pessoal, tem uma turminha que gosta de comer, às vezes eu libero para trazer um quitutezinho ali, pô. Então a gente tenta fazer com que seja um ambiente em que as pessoas gostam e queiram estar. Legal. E possam indicar para outras pessoas. Qual que é a forma das pessoas encontrarem vocês na rede social? Na rede social é só buscar lá, @startmovingtf, né? Treinamento funcional, né? Tá lá no Instagram, no Facebook, né? Pode estar procurando através do meu também, que é Robson Roni, né? Com 2 i no final. E vai estar conhecendo um pouquinho da Start. Acompanha lá os stories, é super muito alegre a coisa lá. A gente sempre posta um pouquinho dos treinos. Não posto o treino inteiro, porque tem muita gente que olha o treino e fala, hoje não dá pra ir não. Se você pudesse voltar no tempo, qual que é o conselho que você daria pra você mesmo? Calma, que vai dar certo. E tá dando certo. Quando você se perdeu, que você falou que tem momentos que a gente se perde, o que te ajudou a encontrar o caminho de volta? Deus, velho. Acho que não tem outra explicação. A gente fala se perder é porque, assim, eu tinha uma meta, né? Tinha uma meta. E no meio do caminho, nem sempre funciona daquele jeito, né? E Deus, de repente, prepara algo melhor. Até para você valorizar o que vive, né? Isso é mais um clichê da nossa vida que é um clichê verdadeiro. Cara, Deus tem traçado. Você tem um sonho. Tem que estar colado. E muitas vezes não é exatamente como você quer. Então, nesse momento que eu tive essa dificuldade, cara, eu precisei parar, refletir, voltar para a igreja, vamos dizer assim. Não que não cheguei a ficar afastado, mas não estava tão engajado como eu cresci sendo, entendeu? Daí voltei, foi dali que, por exemplo, conheci a Cris, né? Que a mulher muda a vida do homem, né? Com certeza. Então, comigo não foi diferente. Então, foi ali que eu consegui me reencontrar, né? As minhas origens e ter paciência e continuar lutando, né? Eu lembro, foi uma fase bem difícil. Eu lembro que eu só pensava em trabalhar, dia, noite. Inclusive até uma história engraçada que na época não foi tão engraçada, mas eu tive paralisia facial. Então um lado do meu rosto ficou congelado.
né? Geralmente acontece com choque térmico ou com AVC, e eu não tive nenhum desses detalhes, mas foi estresse. Não o estresse de ficar bravo, até porque nem combina comigo, né? Mas pressão de não descansar. Então, às vezes, eu fazia essa rotina trabalhando em academia, das 6 às 10 da noite. Às vezes, eu saía para trabalhar, para tocar. Trabalhei como garçom no Pimenta Doce na época. Às vezes, ia trabalhar numa outra festa, fazia um detalhe ou outro. Então, às vezes, eu não dormia. Às vezes, emendava 2, 3 dias, assim, seguidão. Caramba. Foi punk. E aí, foi um momento bem difícil, inclusive, que eu tive que realmente parar. Então foi aí que eu parei, respirei, inclusive deixei algumas coisas, que nem tudo é dinheiro, né? Que a saúde vai embora, né? Então voltei a estudar, voltei a participar da igreja com mais afinco. Comecei a planejar os próximos passos, porque eu só estava indo atrás realmente de sanar aquela dificuldade financeira. E aí foi onde eu acabei, né, dificultando. Aí a boca travou de um lado, foi bem... Ficou bastante tempo pra voltar? Acho que eu fiquei uns 3 meses, cara. Nossa, Foi impactante, assim. Tem um risco de não voltar, né? Tem. Graças a Deus eu fiz a fisioterapia ali no Luba. Na época eu trabalhava no Sesc. Então eu trabalhava na academia de manhã, das 5h30 até as 10. Pegava no Sesc, eu era estagiário ali da 1 às 5. À noite dava uma aula em outra academia. E depois ia para a faculdade. E às vezes ia fazer um bico ainda, principalmente nos finais de semana. Então era assim, insano. E eu fiquei com muito medo ali de ficar com a boca torta. Bem intenso, assim. No primeiro dia chorei bastante, porque o desespero era gigante. Você estagnou, chegou no ponto que... Pô, não ia. Daí parei. Aí foi onde eu parei. Continuei os trabalhos principais ali, mas diminui o ritmo. Comecei a praticar atividade física, até porque, assim, nós da área, a gente estimula, mas, cara, devido aos nossos horários, às vezes é até difícil, cara, a gente arrumar um tempo. Se a gente realmente não tirar aquele horário para fazer, lutar contra o cansaço, a gente não consegue, né? Mas aí tirei, comecei a praticar atividade física e tal, e... Te ajudou? Me ajudou. Então eu sou Provou do próprio produto? Exatamente. Então eu sou um testemunho de que funciona mesmo. Se você não fosse educador físico, qual seria a sua outra profissão? Caraca, velho. Juro que eu nunca nem pensei. Nunca nem pensei, assim, o que eu gostaria de fazer. Hoje... É isso, Eu não consigo imaginar, cara. O plano B é esse. O plano B é esse. Que legal, O plano B é esse. Legal. O seu maior vício saudável, o que é? Vício saudável? Cara, agora eu virei um testemunho da corrida também, né? Ah, tá correndo. Tô correndo também. Legal. Inclusive, hoje completa um ano da minha primeira prova. E foi algo que eu descobri, né? Um ano atrás. Inclusive, devido a uma lesão na coluna. Sempre gostei de jogar bola, né? Participava dos rachinhas de final de semana. Tive uma lesão, né? Uma trombada ali, um acidente. Rompi 2 discos da lombar. Foi uma época bem complicada também. E através dessa lesão, né, provei de novo do meu próprio produto, que foi onde eu comecei a fortalecer mais. Não que eu não estava treinando, mas daí foi uma maneira mais específica. E aí conheci a corrida, que era o esporte que dava para me praticar. E, pô, não sou um maratonista nem nada, não, mas é algo que tá evoluindo, vicia, cara, vicia. Tá crescendo cada vez mais. Parei de jogar bola, falo pra todo mundo correr, tô incentivando minha mãe, minha irmã, a minha esposa agora começou a correr também, então, pô, sensacional. Top. Se você pudesse treinar uma pessoa famosa, quem que você gostaria de treinar? Pô, cara, eu gostaria de treinar o Neymar, né? Menino Ney? Menino Ney, não tá como, né? cara, lesão, o homem é brabo cara demais. imagina, né? Pô, tô 50% das lesões verdadeiras, outros 5%. Né? Pro carnaval, sem lesão, né? Mas Bora dessa lá com o Thiaguinho, certeza. Imagina. Pagodão comendo Deu sopa. mais depois de jogar um monte ontem. Acho que na área esportiva, acho que é nessa pegada. Que legal. Bombom, Diga. o que significa sucesso pra você? Cara, sucesso. Sucesso é você estar bem, né? Saber visualizar todas as suas conquistas. Claro que hoje eu sei que eu tenho muita coisa que eu quero chegar, mas o que eu tenho até hoje, eu acho que
representa muito esse sucesso, né? Que é a minha família, né? Todos saudáveis, né? Eu saudável para proteger, cuidar deles e com certeza tá tendo a oportunidade de correr atrás do meu próprio negócio. Eu acho que isso é sucesso. Acredito que vou melhorar, quero melhorar, mas eu vivo um momento sensacional. Então, sucesso para mim é ter saúde, qualidade de vida, família, Deus e... Top. E qual que é o seu maior sonho hoje? Pô, o maior sonho... acho que o maior sonho é poder viver mais confortável, conseguir fazer viagem com a minha família, né? Proporcionar momentos ainda mais inesquecíveis, conhecer mais coisas, né? Eu acho que é isso. E tem algum sonho profissional? Quero morar na praia, né? Tenho vontade de montar uma start na praia. Se Deus quiser, eu vou realizar. O que você ainda pensa em conquista? Fala, eu gostaria de adquirir isso. Eu acho que bens materiais não me... Claro que a gente quer evoluir, pegar um carro melhor, ter uma casa mais confortável, mas eu não me apego muito nisso, não. Mas eu quero uma conquista gigantesca mesmo, que eu quero é ter uma velhice boa. Eu quero estar lá uns 80, 90 anos, sendo aquela referência. O tiozão, o vozinho lá correndo, o vozinho caminhando, brincando com os netos. Eu acho que esse é a minha maior conquista, eu acho. Top. Viver os finais dos meus dias bem. Resume tua jornada de vida em uma palavra. Uma palavra só. Sensacional. Top, muito sensacional, velho. Boa palavra. Você é um cara sensacional, cara. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Que isso, cara. Vindo aqui, ter influenciado tantas outras pessoas. Aqui em Moarama tem muita história boa, né? E a nossa ideia do podcast é essa, é trazer esse transbordo aí pra galera. Além de ter iniciativas, ter mais coragem, se ancorar em pessoas que são daqui, porque, poxa, se você quiser aprender um pouco mais direto com o Robson é daqui de Moarama, pô. Vai lá na Start Move, conversa com o Bombom lá. Cara, e é um detalhe que, cara, aonde eu trabalhei, sempre foram as melhores pessoas, velho. Sempre aprendi muito, desde a Bononi, que foi meu primeiro trabalho ali, pô, aprendi muito, relacionamento com as pessoas, né? Unipar, né? Pô, as academias que eu trabalhei, sempre pessoas honestas, pessoas bacanas, né? E que, pô, eu não tenho como falar que eu não tive sucesso, não foi sensacional a minha trajetória, porque, mano, eu só tava envolvido com as pessoas que são boas. Até uma frase que eu gosto muito é que existe uma relação entre empreendedor de sucesso e CLT de fracasso. O empreendedor de sucesso, ele incentiva o outro a empreender. É bom. E o CLT de fracasso, ele desincentiva a pessoa a querer melhorar. Exatamente. E a melhor forma de você empreender é no CNPJ de outra pessoa. Então, começa ali. Exatamente. Até que você tenha o seu. Exatamente. Essa é uma das reflexões que eu mais levo pra minha vida e eu incentivo todo mundo, cara. Fala, pô, quer construir, quer empreender, vai. É a maior alavanca, né? Na verdade, você querer fazer o melhor para a empresa que você trabalha, né? Eu sempre dei o meu máximo, sempre inventei coisas, sempre fiz eventos ali, principalmente na área da academia, sempre tinha uma data comemorativa. Pô, eu fazia algo para minhas alunas se sentirem bem. Então já começou dali de dentro, até chegar ao ponto, cara, eu acho que eu posso mais, acho que eu quero mais. Top. Difícil, aí surgiu o start. Resolvi dar o start na minha vida. É isso aí, que vocês deem o start aí de vocês também. Muito obrigado pela sua vinda mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanha, que assistiu até o final do episódio. Deixa aqui nos comentários. A gente vai seguir aí com certeza a opinião de vocês, vai entender um pouquinho mais o que vocês querem saber. Ficou alguma pergunta, meu irmão, que você gostaria que eu fizesse? Quer falar alguma curiosidade pessoal que às vezes a gente não comentou? Só agradecer pela oportunidade, parabéns pelo trabalho sensacional. Né, entrevistar, a gente tem muito talento na nossa cidade, pessoas que têm muito a agregar, então parabéns pela iniciativa, é um prazer imenso estar aqui, espero que a gente tenha outras oportunidades aí, e é isso aí, Deus abençoe. Seja parabéns sempre bem-vindo. Filhas. Obrigado. Tamo junto. Valeu, meu irmão. Então, aí.